Olá a todos da creche oculta. Eu sou o Fael, aquele que é amigo do Gabriel e que zoa o cordel. A creche se tornou um internato para crianças rebeldes que buscam o sobrenatural aqui na internet. Sim, pessoas como você, que buscam provas do sobrenatural para crer. Então me siga e vamos para bem longe, um lugar de assustar, onde o titio Brant não poderá ouvi-los gritar. Vamos passear em Sete Além, um lugar onde o filho chora e a mãe nunca vem. Olá a todos do Elite Oculta, eu me chamo Gabriel e hoje eu quero revelar o meu grande segredo. Segredo esse que ficou escondido a 7 chaves por décadas e talvez você que está acompanhando este fato tenha passado por essa situação tão assustadora e surreal. Bem, eu tenho 48 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Eu sei que parece estranho, mas a minha idade correta era para ser 63 anos. Mas peço que fiquem até o final, pois pode parecer isso tudo confuso e surreal, mas eu explicarei tudo. Primeiramente, eu quero deixar claro que eu nasci em Olinda, no estado de Pernambuco. E eu nunca fui bonito, mas para quem é de Olinda sabe que todo homem lá é feio. Mas eu era mais feio ainda. Bem, eu digo que era, porque quando o cabra tem dinheiro, ele se ajeita, fica charmoso, mas enfim. Eu era de família humilde, era daqueles gordinhos que tinham os dentes acavalados, e para piorar a minha situação, o meu nome ainda era Florisberto Gabriel. A minha sorte era que tinha um Gabriel no meio, senão a zoeira era pior. Quando alguma menina se interessava por mim e descobria que o meu primeiro nome era Florisberto, ela já saía de perto. E nem as minhas vizinhas, que na época da minha adolescência, que se chamavam Jandara e Jandira, quiseram ficar comigo. Então, com 17 anos, eu dei aquela emagrecida, malhava capinando pastos e carregando sacos de milho. E com 18 anos, eu juntei um dinheiro e me mudei para João Pessoa, na Paraíba. Bem, parece estranho, mas eu nasci no dia 2 de maio de 1959. Eu não estou louco. Você pode pensar que eu tenho 63 anos, mas eu só tenho 48. Vou voltar ao relato e vocês vão entender tudo. Em 1979, aos 20 anos, eu com muito esforço, eu consegui terminar o colegial, coisa rara naquela época. E por ter muita ética, eu consegui um emprego de garçom em um famoso restaurante em João Pessoa. E só para lembrar, eu ainda era virgem. O máximo que eu já fiz foi broderagem com os amigos na adolescência e o famoso buraco na bananeira, se é que vocês me entendem. Pelo menos naquele bananal da fazenda, em Pernambuco, eu peguei todas as bananeiras. Eu me lembro que em uma tarde na época, eu tinha por volta de 16 anos, estava praticando o ato com a bananeira, que eu dei o nome de Melissa, que era o nome de uma garota que eu gostava na escola. Até que apareceu uma véia. Era a mãe do meu patrão. Eu não sei o que ela fazia por lá. Devia ser alguma macumba pro velho dela voltar para ela. Mas ela me viu no ato com a bananeira. Eu tentei disfarçar. Mas a véia, que deveria ter os seus 50 anos, ela veio e colocou a mão na banana. E no estado que eu estava, eu nunca nem tinha beijado uma garota. Era só mesmo broderagem com os amigos por falta de opção. Então, os meus pensamentos mudaram naquela hora. Eu deixei a véia fazer o que ela quisesse. E olha, a bicha era experiente, saliente, fazia coisas que até o capeta duvidava. Fomos 1, 2, 3 e ela era insaciável. Mas na quarta vez, eu pedi arrego e a jararaca já não armava mais o bote. A véia era louca, ela gritava, pedia que eu batesse nela, que a enforcasse, a chicoteasse.
eu vou até parando por aqui, pois eu não quero traumatizar o Fael. Mas eu com 15 ou 16 anos na época, eu fiquei traumatizado. Mas no momento, eu me descontrolei e desandei. A velha não tinha limites, mas por outro lado, ela me enchia de dinheiro e presentes caros. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fugi para João Pessoa sem ninguém saber. Em 1980, eu, já com 21 anos, eu trabalhava naquele restaurante e como eu trabalhava quase o dia inteiro, eu não tinha quase nenhum tempo para sair. E já estava há 2 anos sem me envolver com mulheres, até que descobri o famoso puteiro em João Pessoa. A minha presença ali era garantida todo final de semana. E 1 ano nessa vida. Lá para 1981, eu percebi que as moças do puteiro, elas só queriam arrancar o meu dinheiro. E eu era bobo. Gastava tudo o que recebia com elas. E o meu aluguel estava atrasado. E a minha vida era só trabalho e puteiro. Então, eu resolvi dar um basta nisso. No último dia que eu frequentei o puteiro em João Pessoa, eu roubei Alice. Alice era uma boneca inflável do puteiro. E o seu nome era Alice porque ela sempre te levava ao País das Maravilhas. Se é que me entendem. Existiam muitas lendas urbanas sobre a boneca Alice, que ela se mexia sozinha, era ciumenta com alguns clientes e outros ela não aceitava. Ela tinha o preço dela e acreditem, o seu preço era até mais alto do que o de muitas moças ali. Eu vou deixar claro que Alice era literalmente uma boneca inflável, um ser inanimado. E quem já frequentou o puteiro em João Pessoa na década de 70 deve se lembrar de Alice e do sumiço dela. E sim, foi eu quem a roubou e eu me arrependo por isso. Bem, uma vez eu resolvi dar uns pegas na Alice e foi bom demais. Alice tinha os cabelos curtos e negro, era branquinha, seios durinhos e uma cintura de violão. Boatos rolavam que eu tinha roubado a Alice, mas ninguém tinha provas, pois eu a escondia em um matagal próximo do barraco onde eu morava e todo dia antes de ir para o trabalho, eu ia lá no mato dar uma com a Alice e na volta do trabalho também. E isso durou por semanas, até que um certo dia eu chego em casa por volta de 2 da manhã, o horário que eu organizava o restaurante e ia embora. Eu entro em casa para me arrumar e ir para o matagal para ficar com a Alice. E para minha surpresa, a bicha estava deitada na minha cama, toda despida. "Boneca sem vergonha?" Eu falei. "Tá do jeito que o papai gosta." Achei que talvez eu a tivesse levado para casa e não lembrava. Então peguei Alice do jeito e transamos loucamente. Quando acordei, Alice estava sentada na cadeira que fica de frente para a minha cama. Ela estava com uma expressão de felicidade. Eu posso jurar que sim. Como a minha mãe dizia que eu era sonâmbulo na infância, eu cheguei a acreditar que eu me levantei dormindo e coloquei Alice sentada na cadeira. Mas o interessante é que ela estava vestida com seu decote vermelho vulgar e sua saia que mostrava a bunda. "Mulher, põe uma roupa decente, que agora eu tô indo trabalhar. E não quero tu de safadeza, não", eu disse. Naquela noite, quando cheguei em casa, a casa estava arrumada e Alice na cadeira, do jeito que estava quando eu saí. Achei que estava ficando doido, mas estava apaixonado por Alice. Fomos para a cama e transamos loucamente. E no outro dia, eu acordo e a mesma coisa. Alice sentada imóvel na cadeira me observando. Eu vou até a cozinha. O café pronto sobre a mesa. E a louça que havia deixado suja estava completamente limpa. Gente, eu juro por Deus que foi real.
mas de alguma forma eu achava que eu tinha crises de sonambulismo e fazia tudo aquilo enquanto dormia. O tempo foi passando, essas coisas se repetiam todo dia. Alice e eu tínhamos uma vida feliz, planejávamos até comprar um carro, quem sabe. Mas foi aí que entrou uma moça nova no trabalho. Morena, magrinha e baixinha, ela se chamava Yaci. Foi amor à primeira vista. Fomos nos aproximando e nos conhecendo aos poucos. A primeira vez que nos falamos, perguntei o seu nome. Ela disse, Yaci, que significa lua em tupi. E quando eu quisesse me lembrar dela, bastava olhar para o céu à noite. Apaixonei-me por Yaci e fui deixando Alice de lado, mas toda vez que eu chegava em casa, ela estava ali sentada, imóvel, em frente à minha cama. Mas dessa vez, eu podia notar nitidamente a sua expressão, que era de fúria. Eu a ignorei e fui para a cama, e durante a noite, eu tive um sonho erótico com Yaci. E ao mesmo tempo eu senti uma presença na minha cama. Então, aquilo físico, com corpo de mulher, me tocava e nós transávamos loucamente. Mas quando acordei pela manhã, eu vi que era Alice. Eu estava ficando louco. Como a boneca foi parar ali na cama. A peguei e a coloquei de volta na cadeira. Fui trabalhar e naquela noite depois do trabalho, Yaci e eu ficamos. Então fomos para a minha casa e quando entramos no meu quarto, ela viu a boneca Alice. Eu tentei explicar que era apenas um brinquedo masculino, igual as mulheres têm os delas. Mas Yaci dizia que não se importava, mas que a boneca era assustadora, tinha um olhar maligno. Então, eu coloquei Alice dentro do guarda-roupas e naquela noite, Yaci e eu transamos loucamente. No outro dia cedo, eu acordei com um grito de Yaci e quando olhei para onde ela apontava, lá estava Alice, sentada no mesmo lugar, com uma expressão de fúria e uma faca de cozinha que estava em seu colo. Eu expliquei a Yaci que eu era sonâmbulo, então provavelmente eu fiz aquilo inconscientemente. Yaci disse que tinha algo de errado com a boneca e seria bom eu me livrar dela. Então, passamos a manhã juntos e depois a acompanhei até a sua casa, conheci a sua família e de lá já fomos direto para o trabalho. Eu prometi a Yaci que eu me livraria de Alice. Então, quando cheguei em casa, a casa estava uma zona. Parecia que um furacão tinha passado por lá. O meu colchão estava rasgado e Alice sentada novamente na cadeira, em frente à minha cama, com a faca em seu colo. Aquilo não poderia ser ladrão, pois não havia nada roubado. Eu guardei a faca, coloquei Alice de volta no guarda-roupas e fui dormir. Estava muito cansado para resolver isso naquela hora. E quando acordei, eu estava amarrado na cama. Havia corda que prendiam os meus pés e mãos. Eu estava todo arranhado. E Alice sentada na minha frente, com uma expressão de fúria, e a bendita faca novamente em seu colo. Porém, eu percebi algo peculiar. Alice estava com a barriga grande, como se estivesse grávida. Daí a ficha caiu. Eu não era sonâmbulo, pois não havia maneiras de eu mesmo me amarrar daquela forma, e muito menos engravidar uma boneca. Aquilo era coisa maligna mesmo. Alice estava provocando toda aquela situação. O quarto estava todo trancado, tendo que eu não durmo de porta fechada por causa do calor. Eu gritava inutilmente por socorro, pois não havia vizinhos por perto. O dia foi passando, ninguém veio procurar por mim. Eu estava com muita sede, e todo o momento Alice, ali imóvel, apenas me encarando. E com muito cansaço e desespero, eu acabei dormindo.
e quando acordei, era noite, e Yaci entrava no meu quarto perguntando o que aconteceu, por que eu não fui trabalhar. Ela me desamarrou, me deu água, pois eu estava com muita sede, e os braços e pernas dormentes por causa das amarras. Mas depois de um tempo, eu já estava bem. Yaci começou a me beijar, dizendo que ficou preocupada. Bem, eu não estava muito afim de fazer aquilo, mas eu não queria decepcionar a minha salvadora. Então, tiramos as roupas e transamos loucamente. Mas em um certo momento que ela pulava em cima de mim, eu senti que ela foi ficando pesada. E quando eu olhei, não era Yaci. Era a velha, a mesma que eu tinha relações na adolescência, a mãe do meu patrão da fazenda. A empurrei no chão, enquanto ela dava crises de gargalhada. Eu olhei para o seu rosto, e os seus olhos eram negros. Eu saí do quarto, e para minha surpresa, eu não estava em meu quarto. Estava em um tipo de hospital abandonado. Era um lugar sujo. Eu passei por uma sala, onde eu vi Alice deitada numa espécie de cama de hospital, e duas mulheres faziam o seu parto. Eram mulheres velhas, de olhos negros, e também haviam homens estranhos com roupas da década de 50. O lugar fedia mijo e outras coisas, e as pessoas dali fechavam a cara para mim e me mandavam ir embora. Eu, assustado, saí correndo, e quando saí lá fora, eu não estava em João Pessoa. Eu estava numa vila, onde parecia essas de filme que vivem os aldeões. Pessoas estranhas por toda parte. O céu era avermelhado e parecia um fim de tarde que eu nunca vi na vida. Olhei para o meu relógio de pulso e ele havia parado exatamente às 20 horas. Avistei uma criança. O garoto parecia ter entre 10 e 12 anos. Ele tinha a pele bem branca, cabelos negros e olhos negros. E mesmo ele sendo assustador, eu perguntei onde estava. Ele disse que ali não era o meu lugar, que eu estava em Sete Além e que era melhor eu ir embora ou me esconder, pois naquela vila eles matavam todos os estranhos. O garotinho parecia até legal, mas o resto das pessoas, quando perceberam a minha presença, começaram a me perseguir. Uns com paus e outros com facas, tentando me acuar. Então eu corri, e um grupo de mais ou menos 10 daqueles esquisitões me perseguiam e falavam entre si para não me deixarem escapar com vida. E eu percebi que eles queriam me acuar de forma que eu entrasse na floresta. Então, eu saquei que deveria ser algum tipo de armadilha. Assim, eu preferi correr pela estrada de barro no seu sentido literal, e cada vez ia se ajuntando mais gente atrás de mim. Até que uma caminhonete velha apareceu com mais daquelas pessoas. Eu corria e gritava por socorro. Até que, em sentido contrário de onde eu corria, apareceu outra caminhonete. Eu pensei que seria o meu fim, mas percebi que as 4 pessoas que estavam na caminhonete eram pessoas normais, assim como eu. Porém, eles estavam vestidos com roupas bem sujas. Eles pararam na minha frente, começaram a atirar nos esquisitos e me mandaram subir na caminhonete, e assim eu fiz. Os esquisitões recuaram, e eles meteram bala na caminhonete deles, de forma que furaram os pneus, e eles não conseguiram nos perseguir mais. Agradeci muito pela ajuda. Eles me perguntaram como eu fui parar ali. Ali onde? Indaguei. Eles disseram que ali era conhecido como Sete Além, e que eles eram um grupo de pessoas normais que pararam ali por acaso e se reuniram por acaso. Menos o motorista, pois o motorista era um agente de um tal Descobre, e o mesmo estava ali numa missão de resgate, mas o seu parceiro acabou voltando sem ele.
Não deu para eles me explicarem muito sobre aquele lugar, pois logo percebemos um carrinho de brinquedo, como aqueles da Barbie, porém muito maior, vindo em sentido contrário ao nosso. E no carrinho de brinquedo, desses carrinhos parecendo carrinho de bate-bate, de parque, de diversões, ele era rosa, e nele estava Alice dirigindo. Porém, ela não se movia. Na verdade, eu nunca a vi se mexer. O motorista acelerou com tudo para passar por cima de Alice, mas por pouco ela se desviou com seu carro de brinquedo e entrou na floresta. O cara da tal de Scooby, ele parou o carro e perguntou se eu a conhecia. Eu disse que sim. Ele então disse: "Essa coisa tem passagem para os dois mundos. Vamos segui-la e ela nos guiará até a saída desse lugar infernal." Seguimos Alice pela floresta. Então a encontramos sentada em uma pedra que ficava em um enorme penhasco de rochas logo abaixo. O pessoal já iam atirar, mas eu pedi que não fizesse isso. Gritei por desculpas a Alice por magoá-la e disse que tudo era minha culpa. Então eu vi uma lágrima escorrendo dos olhos dela, e daí uma leve brisa a derrubou do penhasco. Todos nós corremos para ver o que realmente aconteceu com ela, mas ela havia desaparecido. Então o tal homem do Scooby falou para nós quatro que ali era o vórtice onde a boneca tinha acesso aos dois mundos e que tínhamos que pular para voltarmos para a nossa dimensão. Confesso que aquilo me assustou muito. Porém, ele advertiu que existem vários desses vórtices espalhados em todo canto do nosso mundo e que cada um de nós possivelmente sairia em um lugar diferente. E ele terminou a frase dizendo que quem já leu o livro Caverna do Dragão sabe do que ele estava falando. Ele pulou e percebemos que antes dele atingir o chão, ele desapareceu. Então, todos nós pulamos em seguida, e eu vi os meus companheiros desaparecerem antes de tocarem as rochas. Mas eu não. Eu caí dentro de uma caverna, mas não me machuquei com a queda. Ali haviam algumas pessoas transitando, mas eram pessoas normais. Porém, com roupas radicais, digamos, modernas. Eu perguntei a um rapaz onde eu estava, e ele me olhou meio estranho e disse que ali era a Gruta do Carimbado. Bem, ele não disse mais nada. E depois de muito perguntar, eu descobri que estava em São Tomé das Letras, uma cidade no sul de Minas Gerais. Meu Deus, como isso era possível? Agora vem a parte mais bizarra de todas. O ano era 1995, sendo que eu estava em 1980, em João Pessoa, na Paraíba. Eu voltei para João Pessoa, pedindo carona pelas estradas. Levei um tempo, mas consegui chegar. Encontrei a Si, porém, ela, que antes tinha 25 anos, em poucos dias que eu me ausentei, ela já estava com 40. Ela se recusou a acreditar que eu era o Gabriel. Ela achou que eu fosse o filho dele e estava tentando pregar uma peça nela. A rua que eu morava já estava com calçamento e uma vizinhança até que grande. A casa que eu morava de aluguel, moravam outras pessoas e eles não tinham informações nenhuma sobre mim ou minhas coisas. O restaurante era outra administração e era para mim estar com 36 anos, naquele ano de 1995. Mas não, eu estava com 21 e era jovem ainda. Eu fiquei por alguns dias em João Pessoa, até que apareceram alguns homens de preto. Disseram que era da polícia, a primeiro momento, e me levaram para um local desconhecido onde parecia uma fábrica abandonada. Eles me interrogaram por quase 10 horas ininterruptas, e eu contei tudo o que eu sabia. Achei que eles não iam acreditar,
mas eles acreditaram em mim e disseram que o rapaz do Descob que estava comigo era amigo deles. O problema seria descobrir em qual vórtice e época ele saiu nessa dimensão, pois eles têm uma espécie de chip rastreador para os agentes que vão para Sete Além. Eu perguntei se podia ir embora, e eles disseram que não, que a Alice viria me procurar, e que pela experiência que eu passei, eu seria útil. Então eu tinha duas escolhas, ou trabalhava para eles, ou morreria ali mesmo. Obviamente, eu escolhi a primeira opção. Tive um treinamento muito pesado e rigoroso. Eu passei por situações perigosas e complicadas ao longo dos anos, mas eu tive um ótimo salário. E quando eu entrei em Sete Além, a moeda era o cruzeiro, e quando eu voltei de lá já era o real. Era bem estranho. Mas trabalhei para o Descob entre 1995 a 2015, até os meus 41 anos. Mas como nos registros constava que eu tinha 56 anos, então eles me aposentaram. Bem, eu comecei no Descob recebendo por volta de R$1.000, o que era muito dinheiro em 1995. Hoje, eu me aposentei com uma aposentadoria fictícia, que eu sei que não existe, porém, eu recebo um salário de 60 mil por mês. Eu juro que eu nasci no dia 2 de maio de 1959, e eu não tenho 63 anos, e sim 48. Desculpe-me, Fael, por não poder contar mais detalhes. É que os agentes ativos e aposentados do Descob, eles não podem contar nada de sua vida a partir do momento que eles entram na organização. Então, eu só dei detalhes da minha vida quando eu estava fora do Descob. Eu digo Descob porque, na verdade, é apenas um pseudônimo que a organização usa. O nome verdadeiro, infelizmente, eu não posso falar. Não tenham uma má impressão do Descob, igual muitos aqui no canal têm, pois eu digo-lhes que o Descob, ele só quer preservar a raça humana sem nada de híbridos. Seja lobisomens, vampiros, seja lá o que for, o Descob destrói. Esses seres híbridos, eles não são bonzinhos. Eles querem se reproduzirem ao ponto de dominar todo o planeta Terra, apenas com a raça deles, e escravizarem os poucos seres humanos que restarem. Então pensem bem antes de julgarem a organização, conhecido por vocês como Descob, o Departamento de Contenção Obscura. Boa noite.